Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e esse aqui é mais um do quadro onde eu respondo as dúvidas que me fazem lá no Instagram. Eu vou respondendo lá pelo Instagram também, mas eu gosto às vezes de dar uma resposta mais aprofundada, mais bem elaborada, então o YouTube eu tenho mais tempo, mais espaço para isso, tá? Então, se é a sua primeira vez por aqui, você gosta desse assunto de investimento, mundo financeiro aí, viver de renda, já se inscreve aqui no canal, dá seu like aí também. E vamos ao vídeo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, Leandro 500 Pratas, para você mandar a sua dúvida. De repente eu trago ela para responder aqui também. Então vamos lá, temos bastante perguntas aqui hoje, tá? Vou tentar ser o mais rápido possível, mas sem perder a qualidade da aula. Então, para começar, eu tenho aqui uma do Alexandre. O Alexandre diz assim: oportunidade de fazer mais aportes em renda variável? Cara, eu realmente acho que a gente está vivendo um momento de boa oportunidade na renda variável, e que é uma característica normal quando a gente tem a alta das taxas de juros, seja no Brasil ou seja no mundo, tá? Porque o que você tem que entender, por exemplo, agora o Banco Central elevou aí a taxa Selic, né, para 12,75%. Lá nos Estados Unidos a taxa está chegando em 1%. Era negativa a taxa lá, a previsão é que continue subindo um pouco mais. O que acontece? Primeiro aqui, né? Se eu tenho a renda fixa rendendo mais, no curto prazo as pessoas vendem os seus ativos de renda variável para botar na renda fixa, porque é mais seguro e está rendendo bem, quem tem essa visão aí mais de curto prazo. Então, a bolsa acaba ficando mais barata, oportunidade para a gente comprar mais. Se eu tenho os juros subindo nos Estados Unidos, acontece a mesma coisa lá. A bolsa de valores deles cai, porque eles tiram o dinheiro da renda variável lá e colocam na renda fixa também. Então fica mais barato. O gringo que veio investir aqui no Brasil, porque lá não valia a pena investir nem na renda fixa e nem na renda variável, porque ele achava que estava muito caro, ele veio para o Brasil, agora ele começa a enxergar como mais oportunidade lá. Tanto que o índice S&P 500 lá, por exemplo, tá caindo bastante aí, né? Então o que acontece? Todo esse movimento aí está abrindo oportunidades, tanto no Brasil quanto no exterior. É o momento que eu mais estou feliz aí, né? Podendo... Se eu for olhar o rendimento da minha carteira, talvez eu não fique muito feliz. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa é acumular patrimônio. Então é o momento que eu realmente estou feliz, aproveitando as oportunidades aí e acumulando cada vez mais. Então vamos lá. Aqui eu tenho mais uma aqui do Doug. Ele perguntou assim: qual a tolerância da estratégia 500 pratas à inflação? Ou seja, sobe... Até quando? Tá. Beleza. Qual a intolerância que a gente tem quanto à inflação? Eu vejo assim, ó. Como que a gente se protege da inflação na estratégia 500 pratas? Investindo em ativos reais. Simples assim. Porque quando você investe em ativos reais, e o que é ativo real? É uma empresa, é um fundo imobiliário, ativos que não são financeiros. Porque se eu invisto, por exemplo, num CDB de um banco, eu estou investindo num ativo financeiro. Aquilo é uma dívida. Se eu invisto numa empresa, eu invisto numa organização viva. Existe um imóvel, máquinas, veículos, pessoas trabalhando, produzindo riqueza, ativos reais. Os ativos reais são o que fazem de fato a inflação. Porque o que é a inflação? É a perda do poder de compra do dinheiro. Você vai comprar um carro hoje, está mais caro. Mas quem é que fabrica um carro e vende? Uma empresa. Se eu investir nessa empresa, o lucro vem da venda desse carro que está mais caro, então o meu lucro vai aumentar. Se você vai comprar 1 quilo de arroz, está mais caro. Quem é que fabrica o arroz? É uma empresa. Essa empresa ela está simplesmente repassando o aumento dos custos da matéria-prima e da produção para o consumidor final. Então, quando eu não estou só na ponta comprando aquele produto final e eu estou como sócio de toda a cadeia, como acionista de toda a cadeia, eu me protejo dessa inflação. Porque se tudo está mais caro para eu comprar, significa que as empresas que eu invisto estão vendendo os seus produtos acima. Inclusive, tem um relatório da Klabin que mostra isso. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Olha aqui que interessante esse relatório da Klabin. Eu abri essa página aqui do resultado do primeiro trimestre de 2022 para mostrar justamente o que eu estou falando aqui. Olha o que aconteceu, primeiro, com a receita líquida da Klabin, comparando o primeiro trimestre de 2021 aqui, ó, com o primeiro trimestre de 2022. Nós tivemos uma alta de 28%, ou seja, saiu de 3,4 bilhões, foi lá para 4,4 bilhões, a receita dela. Então você deve estar pensando, pô, a Klabin está aumentando as vendas, né? O que aconteceu com o volume de vendas? Saiu de 909 e caiu para 900. Então nós tivemos uma redução de 1% no volume de vendas. No entanto, a receita cresceu
28%. Agora tu me diz, como que isso é possível? Isso é possível porque o preço das coisas estão aumentando. Então, a Klabin, ela repassou isso para o consumidor final, ela aumentou o preço do produto que ela vende. Com isso, eu tenho também um aumento de lucro, um aumento de EBITDA, um aumento de todas as coisas. Agora, por que ela subiu o preço das coisas? Porque tudo está mais caro, porque tem inflação. Então a empresa por si só vai corrigir a inflação. E se ela aumenta seus lucros, sua receita, seu EBITDA, naturalmente aumenta também a cotação dela, aumenta o valor da empresa como um todo, mesmo que a empresa não tenha aumentado as suas vendas. Não é o ideal isso, tá? O ideal é que uma empresa ela venha aumentando as suas vendas cada vez mais. Agora, imagine o resultado que a gente tem quando uma empresa ela corrige a inflação, que é natural, né? Porque é por tudo que eu já expliquei aqui, e ainda, somando a essa correção da inflação, ela aumenta o seu volume de vendas. É isso que faz com que a gente consiga caminhar acima da inflação quando a gente investe em ativos reais. Então, é o que eu preciso ter na minha carteira. Empresas, pelo fato de naturalmente elas corrigirem a inflação, e empresas, preferencialmente, que aumentam o seu volume de vendas, a sua produção, os seus clientes, ano após ano. Porque aí eu tenho uma correção acima da inflação. Se ligou aí? Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar mais uma aqui. Ó, eu tenho aqui o Emerson perguntou assim, ó. 24 meses a 140% do CDI, vale a pena pensando em renda? Olha, primeiro, a gente não pensa em renda quando a gente fala em renda fixa, tá? A gente pensa em rendimento. Porque renda é o quê? Dinheiro que cai no seu bolso ali todos os meses, né? Rendimento é valorização. Então, na verdade, a renda fixa, se a gente for usar o termo mais correto aí, ela traz rendimento e não renda, apesar de o nome ser renda fixa, tá? Mas beleza, vamos lá. 140% do CDI é acima do mercado. Pronto, partimos desse princípio. Se é acima do mercado, muito provavelmente o risco é acima da média. Porque o que existe, não é aquela frase, não existe almoço grátis. O que existe é uma grande relação risco-retorno. Quanto mais o retorno, quanto mais retorno, maior o risco também. Eles tendem a caminhar junto. Em alguns momentos eu consigo ter um retorno maior com um risco não tão alto. E isso é uma oportunidade à vista. Então, vale a pena isso aqui? Não sei do que você está falando. Do ponto de vista de rendimento, é óbvio que vale a pena, é acima do mercado. Mas qual é o risco envolvido na operação? Não adianta eu ter 140% de CDI se eu vou correr um risco muito acima do que aquele que paga 120, 110 ou 100% de CDI. É esse risco que falta você avaliar aqui. Tudo bem, já avaliou o retorno. E o risco? Não sei. Teria que saber qual que é o ativo para a gente fazer uma avaliação do risco. Avalie e aí você vai ver se na balança compensa ali a relação risco-retorno. Beleza, Emerson? Olha lá. O Elton perguntou assim, ó, se o incentivo fiscal da Grendene, que a Grendene possui, fosse extinto, seria uma boa empresa ainda? Então, não seria uma boa empresa como ela é hoje, tá? Inclusive, eu já fui investidor da Grendene no passado. Se vocês forem ver os vídeos mais antigos do canal aqui e tal, né? Eu até defendia mais a Grendene. Não tenho problema nenhum falar nisso, porque a gente como investidor, a gente nunca pode parar no tempo, a gente tem que estar sempre evoluindo. E conforme eu fui, e quando você coloca uma empresa na carteira, você vai analisando, vai entendendo cada vez mais, e você vai tendo uma conclusão mais refinada daquele negócio ali. E eu fui amadurecendo como investidor, e eu comecei a não gostar muito desse incentivo fiscal da Grendene e acabei tirando ela da carteira. Hoje eu não tenho mais Grendene na carteira, tá? Justamente porque me incomoda esse benefício fiscal. Ela é uma excelente empresa, nem tão boa assim, já foi melhor, mas talvez ela só seja tão boa assim porque ela tem um incentivo fiscal. Eu consigo até ver os dados da Grendene aqui, vou compartilhar com vocês para a gente analisar um pouco disso aí que eu estou falando junto, né? Então, por exemplo, olha só, aqui eu tenho a Grendene, né? E aqui eu tenho a receita e o lucro. Bom, a Grendene ela teve um aumento de receita até 2013. Depois a Grendene parou no tempo, né? Então nós já estamos indo aí para 10 anos que a Grendene não sai do lugar. Pô, uma empresa que ela não sai do lugar, mesmo com incentivo fiscal, me incomoda. Por que ela tem incentivo fiscal? O governo cobra bem menos imposto dela,
tem desconto de 70% ou 80% dos impostos ali, para que ela pegue essa grana e reinvista em mais empresas, gere mais emprego. Mas o problema é que a Grendene, até na maior parte do período dela, ela fica ociosa, né? Ela não consegue, as fábricas que ela tem não trabalham a todo vapor. Então, muitas vezes ela vai criando estoque. Não tem por que ela ter mais fábricas e gerar mais emprego, porque ela não está conseguindo nem desovar o que ela fabrica hoje. Então, isso é complicado. Com isso, inclusive, ela está fazendo reserva, ela está fazendo caixa com esses incentivos fiscais, porque ela não distribui como dividendos esse lucro que vem da redução de custo com os incentivos fiscais. E aí, eu tenho uma margem muito boa aqui, né? A margem de lucro dela, dá para ver ali que fica na casa de 25%, 26%. Mas, poxa, é porque não paga imposto. Se pagar imposto, isso aqui já vai cair lá para baixo, 5%, 10%. Teria que calcular certinho, tá? Agora, o que a gente pode ver aqui, ó? Se eu for dar uma olhada na DRE, para você entender. Por exemplo, em 2022, anualizado aqui, né? A receita líquida da Grendene tá em 2,3 bilhões. Aí tira os custos aqui, 1,3 tal. Resultado bruto, 999. Tira aqui despesa operacional e chegou aqui numa coisa que nos interessa muito. Resultado operacional, 336 milhões. Então, isso aqui é a operação da Grendene. Ela é uma empresa que ela vendeu 2,3 bilhões e sobrou para ela dessa operação 336 milhões. Ou seja, um resultado de 14%. Só que aí, como ela tem incentivo fiscal, acaba segurando esse caixa, porque não distribui dividendos, o caixa dela tá gigante, certo? E esse caixa investido traz um retorno financeiro. Quanto que é esse retorno financeiro? Tá aqui, ó, resultado financeiro, 205 milhões. Então veja que a Grendene é uma empresa que isso começou a me incomodar. Porque o que dá lucro na Grendene não é a venda de calçado só. 336 milhões de reais vem da venda de calçados. Só que 205 milhões vem do caixa. Então ela é uma mistura de fabricante de calçados e de banco. Ela é praticamente um banco. Parte do resultado do lucro dela vem de investimento na renda fixa. Isso me incomoda um pouco, tá? Porque eu quero uma empresa que, tudo bem, tenha caixa, tenha rendimento de renda fixa, mas que o lucro dela venha do que ela faz. Porque senão eu mesmo pego e invisto na renda fixa e pego isso aqui. Eu não preciso investir na Grendene para ela investir na renda fixa para mim. Beleza? E aí, o que acontece? Imposto de renda, 56 milhões. Não paga praticamente nada de imposto de renda, porque tem isenção fiscal. Se não existisse essa isenção fiscal aqui, isso aqui seria bem maior. E aí, como? Ela tem 336 milhões da operação, mas vem 205 milhões de lucro do caixa. Pagou só 56 de imposto de renda, sobrou 597. Ah, é excelente, tá? Mas e se ela não tivesse o caixa e ainda tivesse que pagar imposto? Aí eu deixo para você calcular quanto que isso aqui se transformaria. Então veja que ela é uma empresa que ela vai bem com um empurrãozinho, né? Um empurrãozinho do caixa, um empurrãozinho do incentivo fiscal do governo. Tirando isso, não vai. E isso me incomoda um pouco, tá? O caixa eu consigo ver aqui, ó. Olha só o tamanho do caixa dela. Disponibilidades. Hoje ela está com 1,3 bilhão em caixa, tá? E tem uma dívida ali de 178 milhões. Então sobra aí um caixa aí líquido, né? De 1,15 bilhão de reais. Por isso que a empresa tem esses resultados que tem. Então, eu vou dizer que a Grendene é uma empresa ruim? Não. Se você gosta, né? Deixa aqui nos comentários. Você investe ou não investe na Grendene? Outra coisa, quando eu estou lendo os relatórios, principalmente de fechamento anual, porque no release trimestral eles não falam muito do incentivo fiscal, mas no relatório anual eles falam. O gestor ele tem muito medo, ele está o tempo todo falando, porque o incentivo fiscal, se nós perder, que fique bem claro que a empresa não vai ser tão eficiente. Então, o próprio gestor, eu fui percebendo assim, que ele é muito descrente com a Grendene se ela perder o incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal já vem sofrendo redução, né? E inclusive, a estimativa é que 2023, 2025, até 2028, acho que já vai estar praticamente encerrando esse incentivo fiscal, se não for renovável, né? Então, tem que ficar de olho nisso aí, tá? Você é investidor de Grendene. Agora, será que ela está no preço justo? Essa pergunta tem aqui, e daqui a pouco eu vou avaliar junto com vocês aqui o preço justo dela, né? Respondendo a pergunta.
preço justo, entre aspas, né? Como que eu avaliaria isso, tá? Enfim, vamos falar disso daqui a pouco. Mas vamos seguir na ordem aqui. Outra pergunta diz assim, taxa de administração e gestão, performance, enfim, faz alguma diferença no longo prazo? Diogo, fazer faz, né? O gestor está tirando a parte dele. Mas veja que, para mim, o mais importante é o resultado final, tá? Por quê? Não adianta eu investir num fundo imobiliário que me paga 0,5% ao mês e cobra 0,5% de taxa, certo? E deixar de investir num fundo que me paga 1% ao mês ou 1,5% ao mês e me cobra 1% de taxa. Ou seja, tem fundo que eles metem a faca na taxa, mas ele está me entregando um baita rendimento no final do dia. Então o cara está cobrando porque ele sabe que é bom, ele sabe que ele consegue entregar rendimento, ele cobra por isso. O gestor de meia boca, que não consegue entregar rendimento, ele cobra menos já a taxa de administração. Então no final das contas, eu não olharia só na taxa de administração, mas eu olho no resultado final, tá? É isso que eu faço. Como saber se a ação ainda está barata? E aqui vem aquela pergunta que eu falei da Grendene ali. Como saber, o Bruno perguntou, se a ação ainda está barata, mesmo com a cotação nas máximas? Primeiro, não se sabe se uma ação está barata olhando a cotação. Esse é o grande erro das pessoas. Olhar gráfico de cotação. Gráfico de cotação é coisa de analista técnico. Quanto que está a Grendene negociada hoje no mercado? Eu não sei. Eu não faço ideia quanto que está o preço da ação. Eu não vou olhar e eu vou dizer para você se eu acho que ela está cara ou barata. Beleza? Junto comigo. Sem saber o preço. Eu só vou saber depois que vocês comentarem aqui, porque eu não vou olhar com vocês aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela. Beleza. Eu estou com a Grendene aqui. Como é que eu vou saber se a empresa está cara ou barata? Primeiro, volta aqui que eu quero dar uma explicaçãozinha para você. Imagine eu, Leandro, eu montei uma empresa aqui de extração de ouro. Vou extrair ouro agora, beleza? Primeiro mês, eu consegui extrair 1 kg de ouro. Vou deixar isso aqui, não vou vender ainda. Mas eu tenho aqui reservas, aqui estoque da empresa, 1 kg de ouro. Quanto que você paga por ação da minha empresa? Quer dizer que o mercado está pagando R$10 a ação. No segundo mês, eu fechei com bons números. Eu aumentei a minha reserva aqui, o meu estoque, para 10 quilos de ouro. Teoricamente, o mercado deveria pagar quantos pela minha empresa? Se ele estava pagando R$10 quando eu tinha 1 quilo de ouro, agora, se eu tenho 10 quilos de ouro, teoricamente, o mercado deveria pagar R$100 por cada ação da minha empresa, certo? Mas o mercado, de repente, está pagando R$80. Se você olhar o gráfico de cotação, você vai ver o quê? A empresa do Leandro de extração de ouro saiu de 10 e foi para 80. Puta que pariu, 800% de aumento? Isso é extremamente caro. Não, pô. Tá mais barato. Porque antes era R$10 para 1 quilo de ouro. Agora são R$80 para 10 quilos de ouro. Tá mais barata. Se você olhar o gráfico de cotação, você fica míope. Você não vê isso. É por isso que não se olha gráfico de cotação para saber o preço do negócio. Se olha múltiplos. São os múltiplos que vão te dizer. Quanto que é o preço da Grendene hoje? Não sei, não me interessa. Não olho o gráfico de cotação. Tenho nojo. É bom? É bom para quem é analista técnico. Eu sou um investidor de longo prazo fundamentalista. Dane-se a cotação. Eu olho outras coisas. Então vamos lá. Compartilhando a tela de novo. Cheguei aqui. Eu vou dar uma olhada de cara nos múltiplos. E aí eu vou conversando para ver se faz sentido ou não isso aqui que a gente vai ver. Deixa eu encontrar aqui. Olha só. Primeiro, um múltiplo que é muito importante. O PL. O PL mostra quantas vezes o mercado está pagando pelo lucro que ela entrega. Então, se o preço de uma ação é 10, mas ela está dando R$1 de lucro no ano, está pagando 10 vezes o lucro dela, o PL é 10. Quantas vezes o mercado aceita pagar o lucro da Grendene? Olha, eu vejo que a média aqui está na casa de 10, como eu falei, certo? Teve um momento lá atrás que chegou a pagar 46 vezes o lucro, depois caiu aqui para 16 vezes o lucro. Em 2019 ele deu um pico, né? Chegou em 22 vezes o lucro e agora ela tá pagando ali, o mercado está pagando 13 vezes o lucro. Qual que é a média que o mercado paga o lucro da Grendene? O mercado paga na média 10. Está acima da média. Está 13. Olha, eu acabei de falar aqui para você que eu não gosto das previsões de futuro da Grendene. Por quê? Porque está saindo os incentivos fiscais, a empresa não consegue crescer produção, não consegue aumentar suas vendas.
nos últimos 10 anos praticamente. Não compensa para mim pagar, de repente, acima da média se o negócio não vai para frente. Então, na minha análise, eu já começo a achar que tá cara. Ah, Leandro, mas você não olhou o gráfico de cotação. Dane-se, porra. Eu tô olhando o que interessa. Não é preço, não é cotação. Vamos lá, mais uma métrica. Eu posso olhar isso aqui ó, pelo valor patrimonial. Ou seja, quantas vezes o mercado está pagando em relação ao patrimônio líquido da empresa? Ah, o patrimônio líquido somando ativos menos passivos. Ah, não sei ver isso. Card aqui em cima. Dou uma aula de como se analisa o patrimônio líquido. Pega o patrimônio líquido. O mercado está pagando quantas vezes isso? Vamos ver. Eu vejo aqui que o mercado chegou a pagar 4,27 vezes. Depois teve momentos aqui em 2008 pagou uma vez só o patrimônio líquido. Agora, a média, eu vou dizer que está ali o quê? Uns 2, dá pra gente dizer? Mais ou menos isso, né? Uns 2. Agora está ali na casa de 2 também. Ou seja, está na média. Esse indicador aqui mostra que está na média. Agora, eu enxergo para o futuro da Grendene, por enquanto, perda de fundamentos. Não consigo ver crescimento. É um mercado com barreira baixíssima de entrada. Qualquer empresa estrangeira pode chegar aqui e vender o produto que ela vende com mais eficiência, mais barato. Certo? Não vejo expectativa de crescimento e ainda finalização de incentivo fiscal. Eu precisaria pelo menos pagar abaixo da média. Então, do ponto de vista de PVP, eu acho que a Grendene está cara também. Ah, Leandro, a cotação não me interessa. Eu vou lá. Preço por EBITDA. Mais uma vez. Olha só, a média dela na casa de 10, né? Agora o mercado está pagando 19 vezes o resultado operacional dela. Aquilo que eu falo, o resultado operacional dela não é forte. O lucro vem parte do caixa. Então, para mim tá caro. Logo, eu não sou um cara que eu sou muito adepto do preço importa aí. Eu acho que se você gosta da Grendene e você não tem dinheiro para comprar toda a sua posição de uma vez só, vai comprando devagarzinho. Mesmo que o Leandro disse que para ele está meio cara, não interessa. O preço não importa quando você está começando a montar. O importante é começar, até porque se você começar e joga na planilha da estratégia 500 pratas lá, quando ela cair o preço ficar mais barato, a planilha vai pedir aporte. Se ela não cair nem subir, vai pedir aporte devagarzinho. Se ela subir, a planilha para de pedir aporte. Então o importante é você botar ela na carteira para você conseguir ir gerenciando. Beleza? Agora, se você vai comprar tudo de uma vez só, se eu fosse fazer um aporte grande e montar a posição, por exemplo, eu não montaria agora. Entendeu? Pô, Leandro, você falou, você fez o valuation praticamente aqui da Grendene sem olhar o gráfico de cotação. É isso. Gráfico de cotação é coisa de analista, gente. Esquece isso. Ah, Leandro, mas e se a Grendene está a 10, a 20, a 30 reais o preço? Não interessa. O que importa são múltiplos. Que isso tenha entrado na tua cabeça de uma vez por todas. E vamos para frente. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Tá, essa foi do Bruno, espero que tenha ficado claro, Bruno. Agora o Howard, acho que é isso. Para aferir a rentabilidade real dos produtos de renda fixa, é necessário descontar os índices como inflação e tal? Sim, né? Inclusive isso é uma grande ilusão achar que a renda fixa dá rendimento, só porque está em 12,75. Eu tinha no passado, recente, a Selic em 2% e a inflação praticamente zerada. Ou seja, meu ganho real um pouquinho acima da inflação. Agora eu tenho a inflação na casa de 10, 11, ou seja, acima de 2 dígitos também, e eu tenho a inflação, a Selic também lá em 12,75. Eu continuo com o meu rendimento real da mesma forma que eu tinha. Porque olha só, se eu tenho inflação zero e renda fixa 2%, eu tenho rendimento real de 2%. Se eu tenho inflação a 11 e a renda fixa a 13, rendimento real de 2%. Qual que é a diferença aqui de eu investir na renda fixa a 2% ou a 13%? Nenhuma. Porque o que me interessa não é o que ela entrega de ganho nominal, ele tem que ser ganho real. É o que sobra líquido descontando a inflação. Por isso que eu não gosto de investir na renda fixa. Renda fixa para mim é caixa, é dinheiro parado. Esperando melhores oportunidades para renda variável. Só para isso. Mas ganho real acima da inflação, pelo que eu já expliquei nesse vídeo aqui, volta se você pulou essa aula, eu já expliquei aqui, ganho real acima da inflação é investir em ativos reais, empresas e fundos imobiliários. Beleza? Vamos lá. O Ramos perguntou, a projeção do Copom continua sendo alta?
Sim, continua sendo alta, né? A estimativa aí que chegue 13%, talvez até 14% aí no final do ano. Vamos ver. Acho que vai subir mais um pouquinho, tá difícil segurar a inflação, né? Itaúsa 3 ou 4. Felipe, é o seguinte, quando a gente fala de 3 ou 4, você tem que ir para o estatuto. Qualquer site, vai no RI e pesquisa estatuto, você vai encontrar o estatuto da empresa. Ali vai dizer quais são os direitos e deveres que você tem, tá, em relação a 3 ou a 4. A 3 ela sempre vai te proteger mais. Por quê? Por mais que hoje a legislação, por exemplo, a Itaúsa, a gente pode até dar uma olhadinha junto aqui, ó. Olha só, a Itaúsa. Quando eu olho o tag along, que é o direito de ir junto caso ela seja vendida, você tem direito de vender também pelo mesmo preço que o controlador está vendendo as dele. Então, 80% você pode vender por 80%. O controlador vendeu a R$10 cada ação. Se você quiser participar dessa negociação, você pode vender a sua por 8. O comprador diz, eu paguei 10 aqui, para o majoritário eu pago 8 para você. Quer? Beleza. Você pode exercer 80%. Tanto para PN quanto para ON. O ideal é que isso aqui seja 100%, né? Para ser justo. Mas não, no caso da Itaúsa é 80%. Tá? Então aqui, beleza, é free float também. Temos 36% na ON, 81% na PN. Tá tudo legal. Dividendo, a mesma coisa. Ela paga igualzinho para as duas. Certo? Então, não faz muita diferença aqui você investir. Basicamente, a diferença seria o quê? Eu posso olhar aqui, ó. O preço. Itaúsa. Aqui eu tenho a Itaúsa... aqui, ó, 4. Ela está 8,87. E a Itaúsa 3, ela está 9,36. Então, eu tenho que a Itaúsa 4 é bem mais barato aqui do que a 3. Se eu for olhar que hoje, ou olhar o hoje, elas são iguais. Então eu vou naquela mais barata, vou na 4, tá? É a mesma coisa. Agora, só uma coisa você tem que levar em consideração. Por mais que hoje elas sejam iguais, o risco da 4 sempre vai ser um pouquinho maior. Por quê? Porque se lá na frente a empresa decide mudar esse estatuto que você leu e viu que não tem muita diferença ali, a legislação permite que ela diminua um pouco a proteção daquela que é PN, da 4. Mas a ON não tem como mudar muito o estatuto. O estatuto para as ações ON ele é mais engessado. Então hoje são praticamente iguais, mas lá no futuro, se mudar o estatuto, pode ficar ruim a 4. A 3 nunca vai ficar ruim. Beleza? Então, se você for pensar no longo prazo, considera isso. Deixa eu ver aqui. A próxima. O Alan perguntou: Grupo Mateus, fale sobre. Cara, vamos ver junto aqui. Olha só. Eu não conheço o Grupo Mateus, não invisto, tá? Aqui, ó, Grupo Mateus. Vamos lá. Beleza, eu tenho tag along 100%. Isso aqui é um sinal legal, tá? Quantidade de acionista está em 66 mil. Consumo não cíclico, comércio e distribuição de alimentos. Segmento novo mercado. Tá, até aqui show. O valor de mercado não é uma empresa muito pequena, 9 bilhões, aí legal. Aqui já começa a me incomodar um pouco. A IPO recente, né? A IPO recente, agora eu lembrei. Não temos dados. Temos dados de 5 anos. Mas, considere o quê? Ela abriu quando? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Se eu puxar pelo gráfico de cotação, é GMAT3, né? GMAT3. Eu vou fazendo ao vivo aqui, que daí vocês já vão entendendo o que eu faço quando eu estou analisando uma empresa. Olha só, colocar a cotação máxima aqui. 16 de outubro de 2020, ou seja, ela começou a negociar na bolsa em 2020, né? IPO recente. Esses dados que eu vejo aqui, ó, de 2019, até mesmo de 2020, esses 4 anos aqui, ó, enfeite da noiva. Contabilidade de uma empresa, ela passa 4, 5 anos ali ajeitando, puxa daqui, ajusta lá, empurra para cá, para que a noiva fique perfeita para o dia do casamento. Depois, né? Essa comparação é uma comparação que a gente usa aí, né? Não leve a mal a galera do mimimi, tá? É o enfeite da noiva. Depois chegou em casa, tomou banho e se transformou, né? Tirou o vestido, já é outra coisa. Beleza? É isso aqui o Grupo São Mateus. É isso aqui. Assim como qualquer IPO.
Ah, Leandro, mas os números são bonitos. São até bonitos. Mas eles vão se sustentar? Preciso de pelo menos mais 5 anos para saber. Então tô fora. Outra coisa, a margem, né? 6%. É uma margem muito baixa, eu não gosto muito de margem tão apertada. Por quê? Porque qualquer vento contra no mercado, isso aqui acaba. O que é uma margem de 6%? A cada 100 reais em venda sobra só 6. Aí se vem um concorrente e não dá mais para ela vender por 100, ela tem que baixar para 90. Se ela baixar para 90, só sobrava 6 vendendo por 100. Imagina se vender por 90. Não dá para dar 10% de desconto para os clientes. Nem a pau. Se der 10% de desconto para os clientes, nós vamos ter uma margem negativa de 4%. Um negócio muito apertado. Fico ruim com isso. Enfim, falei um pouco aqui para você, uma análise rápida. Claro que agora eu teria que ir mais a fundo, mas preciso de mais dados, né? Qualquer coisa que me falarem sem histórico, não dá para saber se realmente o negócio ficou bom. Vamos lá. Tem diferença entre Tesouro Direto e Selic? É a mesma coisa, tá? O Tesouro Selic é um título do Tesouro Direto, que são os títulos emitidos pelo governo. Beleza, Júnior? O Jones perguntou, a queda da bolsa, saída de investidores estrangeiros e alta da renda fixa, como podemos analisar? Cara, eu acabei explicando isso aqui já nesse vídeo, né? Pô, se eu tenho a Selic subindo, a bolsa cai, normal, equilíbrio. Dinheiro rendendo mais aqui, as pessoas tiram o dinheiro de onde rende igual, com risco maior ou rende menos, traz para cá. Juros dos Estados Unidos sobe. Pô, juros dos Estados Unidos sobe, a bolsa lá cai, o gringo que tinha dinheiro aqui, viu que agora no país dele ficou bom, leva dinheiro para lá, o dólar sobe. Tudo vai se movimentando, mas é o dinheiro correndo de um lado para o outro para ajustar. O que a gente faz? A gente aproveita as oportunidades. Eu, por exemplo, eu invisto em ações e fundos imobiliários. Toda essa movimentação que está acontecendo na macroeconomia está puxando os meus ativos para baixo. Ações e fundos imobiliários. Eu compro mais. Pronto. Essa é a análise. O Ronaldo perguntou, o que acha de baixar o PM de uma empresa ruim para vender sem prejuízo? Cara, se é ruim, se você já sabe que é ruim, deixa quieto. Porque você tem que entender o que é custo de oportunidade. Você está colocando dinheiro numa coisa que é ruim só para tentar vender no 0 a 0. Veja que, se você vai perder, vamos dizer, eu paguei 10 reais em uma ação da empresa ruim. Hoje ela está a 6. Eu perdi 4 reais. Se eu tenho na minha carteira uma empresa boa, eu vou pagar 10 reais por uma ação que vai para 20. Então eu assumo perder 4 para ganhar 10. Isso é um bom negócio. Isso chama custo de oportunidade. Qual é o custo para eu ganhar 10? 4 reais é o custo para eu ganhar 10. Então eu assumo esse prejuízo. É o custo da oportunidade. Agora, se você ainda fica lá investindo na coisa ruim para puxar o preço médio para baixo, se ela é ruim, ela fica cada vez mais ruim, esse preço que está hoje saiu de 10, foi para 6, pode ir para 5, para 4, para 3, e você não conseguiu atingir seu objetivo porque não aceitou pagar o preço da oportunidade e o que era bom foi embora, tá? Então, não é uma boa estratégia. Deixa eu ver aqui. Tá acabando já, pessoal. O Anderson perguntou, qual o custo do seu curso? Sei que o valor dele é alto, porque tem uma didática boa. Obrigado, Anderson. Cara, assim, a didática o pessoal gosta, eu acho que é um pouco pela minha história, porque eu fui professor de Senai e tal, enfim, tenho uma carreira como professor, né? E as pessoas têm dito isso, eu comecei a trazer mais isso porque as pessoas falam isso. Cara, a tua didática ajuda muito. E eu faço questão de usar aqui analogias, coisas que façam você entender. Agora, quanto que custa? É aquela história, você tem que primeiro falar de valores, né? Eu já tive muitos clientes, muitos alunos, né, que chegaram e disseram assim, cara, coloquei 1 milhão de reais aqui, Leandro, e tá em 800 mil, o que eu faço? Eu digo, cara, 200 mil de perda, né? Se você tivesse investido um valor irrisório, praticamente, no meu curso, você acha que isso teria acontecido? Cara, eu acho que não. Beleza. Então, esses 200 mil é um custo para você. Sabe como eu chamo isso? Custo da ignorância. Você pagou 200 mil reais por ser ignorante. Quanto que vale o conhecimento? Deveria valer no mínimo 200 mil reais. Então o meu curso deveria valer 200 mil reais. Porque se você tivesse feito o curso antes, talvez esse 1 milhão teria se transformado em 1 milhão e 200 mil. E não em 800 mil. Então, eu estou dando um exemplo para um cara que tem um patrimônio grande. Quanto que vale?
Compare com o custo da ignorância. Independente do seu tamanho e do seu patrimônio. Calcula aí. Quantos que você já perdeu com as cagadas que você fez na bolsa? R$1.000? 500? 2.000? 3.000? Comenta aqui. Sabe o que se chama isso? Esse é o preço que você pagou pela sua ignorância. Se você tivesse tido a humildade de descer um degrau e dizer, cara, eu preciso primeiro estudar, eu preciso investir no conhecimento. Aí você paga R$1.000 no meu curso. Esse é o preço do meu curso. R$1.000. Está aqui na descrição o link. R$1.000 você paga. E aí você paga R$1.000 pelo conhecimento e não pela ignorância. Porque se você não pagar R$1.000 pelo conhecimento, você pode pagar 2, 3, 5, 10, 20 preços ilimitados pela ignorância. O conhecimento ele tem preço travado aqui para você. É R$1.000. A ignorância ela é ilimitada. Vai depender do tamanho da sua ignorância. Você pode perder cada vez mais. Quantos você já perdeu? Qual foi o preço da sua ignorância? Deixa aqui. Isso é muito comum. Vamos lá. O Felipe perguntou, Leandro, qual a renda você acha que já começa a ficar interessante para morar na roça? Ah, legal, Felipe, essa pergunta. Eu moro aqui, né, no sítio, tal, no meio do mato. Então, talvez por isso você esteja perguntando isso. Agora, olha só. Cara, não é porque você mora no sítio que você vai ter não existe um custo padrão para morar no sítio, né? Você pode ter um padrão de vida bem alto mesmo morando no sítio. Agora, se você quer simplesmente ter lá uma casinha tranquilinha ali, plantar a sua horta, criar umas galinhas para tirar os ovos ali, você quer viver de uma forma mais simples possível aqui, ainda produzir com o espaço que você tem no sítio, cara, talvez R$2.000 por mês ali tá mais que bom para você viver aí, né? Se você for sozinho, menos que isso ainda. Por quê? Porque você não tem muito custo. Você pode plantar para comer e tal. Então, basicamente, o seu custo seria o quê? Para botar uma gasolina no carro, se você sai de vez em quando, para comprar uma roupa? Não tem. Agora, eu posso morar no sítio e, por exemplo, eu gosto muito de fazer um churrasco final de semana, né? Chamar os amigos. Então, eu tenho alguns luxos, vamos dizer assim, que me custam um pouco mais caro. Então, mesmo eu morando no sítio, eu tenho um custo de vida mais alto. E eu posso fazer isso por quê? Porque eu faço isso na medida que ele não extrapole o valor que eu recebo de dividendos. Porque o dia que eu disser, estou de saco cheio de trabalhar, eu paro e os dividendos continuam acima do meu custo de vida. E conforme meus dividendos vão crescendo, se ele chegou em 10, eu vivo com 7. De boa. Estou recebendo 10 dividendos e estou recebendo mais dinheiro do meu trabalho, a bola de neve continua crescendo. Como continua crescendo, no próximo ano meu dividendo não vai ser 10, vai ser 12. Eu subo meu custo de vida para 9. Daqui a alguns anos meu dividendo vai ser 20 mil por mês. Eu subo meu custo de vida para 13, para 14. Tá vendo? Tô vivendo bem pra caramba e eu sei que eu posso parar de trabalhar a qualquer momento. Por quê? Porque mesmo eu estando vivendo bem, eu tô vivendo abaixo dos meus dividendos. Esse é o segredo. Beleza? Vamos ver aqui. O Keter perguntou assim, qual tipo de fundo seria melhor com a alta da Selic? Cara, fundo imobiliário, ativo real. Fundo, eu não gosto muito de investir em fundo. Eu só invisto em fundo imobiliário por quê? Porque é muito difícil eu comprar um imóvel físico e botar um inquilino lá dentro. Isso me dá muito trabalho. Então eu delego isso para um fundo. Fica com uma taxa de administração, me passa só o líquido, não me incomodo, não quero nem ver a cara do inquilino. É bem mais fácil. Ações, eu não preciso de um fundo, né? Eu mesmo vou lá e compro. É bem mais fácil. Beleza? Então, fundo para mim só imobiliário. BDR ou direto no exterior? O Diego perguntou. Cara, BDR você compra um recibo de um ativo que está no exterior. Você não é dono daquele ativo. Eu prefiro ir direto lá por isso. Segundo, BDR no Brasil não tem isenção de imposto de renda. Lá você pode vender com lucro até R$30 mil por mês, né? Que você não paga imposto de renda sobre isso. Então, se eu quero realizar, vou ficar pagando imposto de graça? Não, eu invisto lá fora que eu não vou pagar. Tenho isenção, tá? Se eu invisto em BDR, eu estou exposto à legislação brasileira, que pode mudar a qualquer momento. Se eu invisto lá fora, não. Estou exposto àquela legislação lá. Enfim, quer investir no exterior? Investe no exterior. Não investe de mentirinha aqui no Brasil, pensando em estar investindo no exterior. Qual a rentabilidade da Bolsa Brasileira nos últimos 30 anos? O Clóvis perguntou. Olha, isso não interessa muito, né? Mas a gente pode até ver aqui, ó. Ó, puxei aqui no TradingView. Peguei lá de 92, mais ou menos. 94 ele puxou aqui. Até o atual. 6.850%. Essa foi a realidade. 6.850%.
que é um pacote que temos coisas boas e coisas ruins aqui dentro. Se eu pegar só as empresas lucrativas, por exemplo, com certeza deu muito mais isso aqui. 10, 20, 30 mil% de rentabilidade. Ou seja, paciência, longo prazo. Imaginou? Você investindo em coisa boa em 30 anos? É isso que acontece. Tá? E, para a gente fechar aqui, o Costa perguntou, com a alta da Selic, como a alta da Selic se relaciona com o tesouro pré-fixado? O tesouro pré, ele é renda variável até o vencimento. Ele é renda fixa, mas ele varia porque tem marcação a mercado. Dinheiro migrando de mão. Se eu tenho um aumento na taxa Selic, se torna mais interessante, o pessoal vende o pré-fixado e vai para a Selic. Cai a marcação a mercado, fica um prêmio maior para a gente investir. Então, quando ela sobe, a tendência é você, no curto prazo, perder um pouco de dinheiro com o pré, mas se você segurar até o vencimento, você ganha aquela taxa que você acordou ali no início, tá? Eu explico melhor isso aqui, ó, que eu fiz um vídeo sobre marcação a mercado, dá uma olhada aqui depois. E com isso, fechamos aqui, pessoal, essas perguntas e respostas, e eu te vejo na próxima. Fui!